Graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu gostaria de abrir aqui e ler para os irmãos agora um trecho da palavra. E já orei a Deus. E os irmãos, por favor, prestem atenção. Eu vou procurar ser breve. Essa palavra, ela tem grande valia. Toda a palavra de Deus, ela tem valia, porque é a palavra de Deus. O que está na Bíblia é a palavra de Deus, certo, irmãos? Então vamos nesse momento, irmãos, meditar no que nós vamos expor para os irmãos nesta pregação. Está escrito no capítulo 2 de Marcos, no versículo 13. Um momento, irmão, por gentileza. Diz aqui, irmãos, a vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e todos a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes, né? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Somente até aqui. Vejamos aqui o que ocorreu nesse episódio narrado no Evangelho de Marcos com Levi. Levi, que outrora fora conhecido também por Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, certo, irmãos? Sabemos que ele tinha uma profissão e que a profissão dele era uma profissão, por certo, de uma certa confiança, porque ele cuidava da parte de recebimento dos impostos que eram cobrados, e esses impostos eram direcionados certamente para o governo romano, porque naquela época quem dominava era o Império Romano, e Jerusalém estava debaixo de uma pressão do Império Romano. E naquele tempo, irmãos, os homens que cobravam impostos, aqueles que eram ali da Israel, no caso, que eram judeus, não tinham muita consideração por esses homens, porque eles estavam trabalhando justamente cobrando impostos, às vezes com valores maiores até. Lembramos do caso de Zaqueu, que ele mesmo confessou que se havia defraudado alguém, não é? Então nós não sabemos a situação de Levi, porém sabemos que Levi era um homem que estava ali, e por certo, irmãos, com certeza Deus tinha um plano na vida de Levi, e o Senhor então passando, ali era uma cidade, era em Cafarnaum, uma cidade próxima ao mar, onde tinha, mais ou menos naquela época, não tinha muitos habitantes, mais ou menos talvez 1000 habitantes por aí. Era como uma aldeia, vamos dizer assim. Ali existiam judeus e soldados romanos, e tinha essa pequena alfândega, e ali tinha pescadores também, tanto é que ali ficava próximo ali a casa de Pedro. Ali podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo tinha como se fosse um quartel-general em Cafarnaum. Podemos dizer isso. É claro que o Senhor, eu estou falando isso no sentido que ele sempre estava naquela região, na Galileia, e enfim, para que se cumprisse a palavra de Deus também, que havia sido profetizada, que aonde estavam as trevas ia raiar a luz, né? E naquela região, por certo, como nós percebemos, a alfândega deveria ter, lógico, pessoas que estavam ali, que trabalhavam também ali. Nós não sabemos como se comportavam, nós sabemos que
E Levi, o Senhor se agradou dele e não precisou o Senhor falar muita coisa com ele. O Senhor apenas passou e disse para ele: segue-me. Vocês observam que na hora que o Senhor falou segue-me, não está escrito aqui alguma coisa. O que nós estamos lendo aqui é que ele se levantou e o seguiu. E ele levou o Senhor até a sua casa, pelo que percebemos, que aconteceu que quando sentado na mesa em casa deste, quer dizer, em casa de quem? Do Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus, seus discípulos. E ali seguiram eles muitos publicanos, pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. Por certo, poderiam ser amigos de Levi, né? Entraram e Levi os recebeu. Com certeza, Levi deveria ter posses e condições para isso. Porque diz aqui que os fariseus e os saduceus passaram e foram ali espiar, foram olhar, né, aquele movimento. E quando olharam, irmãos, vendo-os comer com os publicanos, quer dizer que Levi, por certo, colocou alimento para eles. Comer, e também vendo que ele bebia com os publicanos e pecadores, comia e bebia, estava se alimentando, normalmente como qualquer pessoa. Mas, irmãos, observe, os escribas e fariseus, logo olhando aquilo, disseram aos seus discípulos, não é? Disseram aos discípulos, não é esse daí, vocês que chamam de que é o vamos dizer, seu filho de Deus, ele come e bebe com os pecadores. Ninguém falou nada com o Senhor, mas o Senhor respondeu para eles: quem precisa de médico? Perdoe, meus irmãos, o são ou o doente? Eles responderam: o doente. Então, eu vim por causa dos doentes. Eu vim por causa dos pecadores. Eu não vim chamar justos. O Evangelho, irmãos, ele se manifestou para salvar os pecadores, do quais nós somos, por misericórdia, participantes desta maravilhosa missão do Senhor Jesus Cristo e cremos nele, que ele é o único alvo, é o único sentido da salvação. Nós não acreditamos que existe outro sentido, outra fórmula de salvação, a não ser crer em nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Se você for judeu, claro que você vai conhecê-lo como Yeshua HaMashiach, que quer dizer também o ungido de Deus que foi enviado para salvar, mais ou menos assim. Porém, não me lembro bem a tradução, mas é isso. Jesus Cristo também queria dizer que queria dizer a mesma coisa que Messias, porém era numa outra língua. Nós usamos o nome transliterado. O mesmo nome, porém transliterado. E nós podemos fazer isso porque nós estamos no Ocidente. Como poderíamos usar Yeshua também? Por que não? Porque é o mesmo Jesus Cristo. Eu acredito assim. Porém, existem pessoas, como nós estamos no Ocidente, nós não estamos lá na Judéia, nós estamos aqui no Brasil, vocês estão no Brasil, eu estou em Portugal, nós conhecemos como Jesus Cristo. E louvado seja Deus, porque o que importa é o significado do nome para nós. Alguém fala assim, mas esse nome não é o nome verdadeiro. Bom, para nós significa, como nome judeu todo tem um significado, meu irmão. Certo? Você veja que Levi, por algum motivo, o Senhor trocou o nome dele, começou a chamá-lo de Mateus. Oséias, não o profeta Oséias. O Senhor trocou também o nome dele para Josué. Certo? Então, irmãos, entendamos uma coisa. As coisas de Deus, João, por exemplo, também
se formos ler no hebraico, nós não íamos chamá-lo de João, nós íamos falar Yaronan. Certo, irmãos? Então, isso são questões linguísticas que tem pessoas que buscam, parece isso para fazer aquele que crê em Jesus Cristo desacreditar. E isso é um absurdo. Irmãos, Deus colocou esses homens como pilares do início do verdadeiro evangelho que o Senhor Jesus estava ensinando. E eles foram ensinados pelo maior professor do universo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Eles foram ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, imagine o conhecimento, mesmo não sabendo ler ou escrever, se bem que Mateus ele tinha conhecimento da letra, da escrita, porque ele era um cobrador de impostos, trabalhava numa alfândega, por certo, ele tinha que ter conhecimento da letra. Mas outros não, como Pedro e outros, mas foram cheios da sabedoria de Deus, do Espírito Santo. E alguém fala assim, não precisa estudar porque Pedro era um homem daquele jeito e Deus se usava. Claro, irmãos, Pedro não sabia ler. Não sabia. Mas ele era um homem temente, Deus falava com ele. Hoje nós, irmãos, temos a oportunidade de termos a Bíblia para nós lermos. Nós não vamos ficar esperando que Deus mande um anjo do céu para falar para nós o que nós temos que fazer. Faz parte do nosso dever nos esforçarmos também. Quer dizer, o Senhor Jesus se esforçou por nós e nós temos que receber tudo na mão, de mão beijada? Sim, não. Então entenda isso, irmãos. Porque o Senhor também quer ver a nossa disponibilidade, o nosso trabalho. Não é só querer ficar esperando, não. Temos que buscar de Deus, né? Temos que ler, temos que estudar, mas por que, irmão? Se a maioria dos discípulos não precisou nada disso e Deus se usou. Claro, irmãos, naquele tempo, quem era o professor deles? Era Jesus Cristo. Sabe quem foi Paulo? Que Deus enviou para pregar para os gentios? Paulo era um homem, vamos dizer assim, como se fosse um universitário hoje, PhD em alguma... Universitário não, como se fosse um homem formado e um PhD, ele era um doutor. Ele tinha muito conhecimento. Aí você vai dizer, mas ele considerou aquilo tudo como esterco. Irmão, entenda que esse tipo de consideração não estava menosprezando o seu entendimento, aquilo que ele havia conhecido. Ele quis referenciar ali como uma terra que precisa de ser adubada. E naquele tempo não existia um nome adubo, era esterco. Então ele adubando seu próprio entendimento com aquilo que ele havia recebido ou conhecido, fazia com que ele tivesse mais condições, quando o Espírito de Deus o visitava, de trazer fundamentos que talvez nós não teríamos. Veja que ele foi falar com pessoas de alta patente no governo romano, governadores, etc. Então entendamos isso, irmão, não sejamos ignorantes a ponto de não compreender as coisas e depois ficar julgando. É claro, irmãos, que Deus se usa de quem Ele quer. É claro que a pessoa pode ser uma pessoa que não sabe ler, nem escrever, e pode fazer uma pregação que nós ficamos assim atônitos. Por que não? Eu vi uma criança de 3 anos que chamou o pai e a mãe esses dias aí, agora, e falou assim, papai, Jesus Cristo está voltando. E não é da igreja que eu era, não, é de uma outra denominação. Chamou de novo e falou, papai, Jesus Cristo está voltando. Ficaram assustados, uma criança de 3 anos nem sabe o que é isso. E a gente fala para pessoas antigas e as pessoas não acreditam. Aí tem que vir uma criança e ainda a pessoa fica em dúvida. É um momento de muita tristeza ver tanta incredulidade nesse mundo, como nós estamos vendo ultimamente, e principalmente adentrando pelos portais e denominações. Como eu disse ontem, é claro que o Senhor não habita em templos por mãos de homens, porém existem lugares que são usados para suas reuniões e seus cultos, entendeu? Então por isso, mesmo sem ter naquele tempo dos apóstolos um lugar específico, o apóstolo constituiu presbíteros, que seria presbítero e ancião, é a mesma coisa, tá, irmão?
Você não sabe, mas a palavra presbítero e a palavra ancião quer dizer a mesma coisa. Ele levantou presbítero, por isso que está escrito assim, chame os presbíteros da igreja, ungindo com azeite a oração da fé, salvará o doente. Mas na minha igreja não tem presbítero. É que você pensa que presbítero é uma coisa e ancião é outra. Irmão, pastor, presbítero e ancião quer dizer a mesma coisa. Porque eles são colocados para cuidar do rebanho do Senhor. Aí você, meu pastor é só Jesus Cristo. Mas é claro que o nosso pastor é Jesus Cristo. Quem que não sabe? Porém, o Senhor deu também para o homem um lugar de liderança para que não vire bagunça, irmão. O Senhor é organizado, o Senhor é perfeito em tudo que ele faz. Porém, os homens, hoje, estão deturpando os seus ministérios, seus cargos, as suas lideranças. E o povo não sabe mais o que fazer e nem para onde correr. Então, irmãos, é necessário que haja entendimento. Como houve aqui, Levi, irmãos, Deus trocou o nome dele para Mateus porque Deus já sabia que ele ia ser um evangelista, um homem que iria levar a mensagem do evangelho. E não só levar, mas ele escreveu um evangelho. Certo, irmãos? Imagine que nós, irmãos, estivéssemos naquele tempo e o Senhor nos escolhesse para uma obra tal magnífica como essa. Mas logo já veio o quê? Já veio a crítica no sentido maligno, querendo dizer, tá vendo? Esse homem diz que é de Deus e está sentado com os pecadores. Porque existe uma crítica que ela não traz um malefício, muito pelo contrário. Nós temos que discernir a forma que somos criticados. Eu, por exemplo, já fui criticado em alguma coisa que eu fiz e eu considerei aquela crítica como benéfica para mim, porque eu vi que eu havia realmente errado. Então eu dei uma marcha ré, apaguei o vídeo que eu tinha feito e refiz o vídeo e ainda agradeci aquele que havia me repreendido. Pronto, porque aquilo serviu para mim, senão ia ficar errado. Porque eu não sou mestre nem professor. Todos nós estamos sujeitos a errar. Mas aquele que Deus colocou numa igreja como líder, ele deve fazer o quê? Visitas às pessoas, para que haja um aperfeiçoamento. Porque se ele vai visitar os filhos de Deus, os santos de Deus, eles ficam felizes. E havendo isso, há um aperfeiçoamento, porque as pessoas veem que ele está sendo ali uma pessoa que está cumprindo aquilo que Deus determinou, né? Ele não deve ser um líder que quer receber coisas para ele, o aproveitar do rebanho. Não, ele deve ser um líder que quando ele é chamado, se ele não pode ir por algum motivo de enfermidade, ele peça para outro companheiro ir, porque isso cabe a ele. Essa palavra que eu falei agora, aperfeiçoamento da igreja, irmãos, do grego, ela quer dizer catartismo. Catartismo. O que é catartismo? Ela tem sido traduzida na versão atualizada da nossa Bíblia, né, irmãos? Como aperfeiçoar, formar, consertar, corrigir, reparar, instruir. Entendeu? Então o líder tem tem que ter essas características. Instruir não é brigar com a pessoa, não é dar sentença, não é dizer que não tem mais salvação. Isso aí não é instrução, isso aí é uma agressão até a pessoa, porque quem é você para determinar se o outro tem ou não tem a vida eterna? Você não é nada. Apenas você deve destruir e ensinar o correto, né? E de acordo com o original contexto de Efésios 4, significa o quê? O reto ordenamento dos santos. Ele vai dar aos santos, os filhos de Deus, que o apóstolo chamava santos naquela época, porque era uma igreja primitiva, não é? Então, hoje não dá nem de falar isso, porque do jeito que está o povo, santo é só o Senhor.
Mas a igreja primitiva, irmão, ela caminhava seus primeiros passos. Então Paulo foi instruindo, foi colocando presbíteros nas comunidades. Não tinha igreja de pedra como tem hoje. E se reuniam em casas, né, irmão? E praticamente eles tinham uma vida, irmão, que cuidavam das pessoas e discipulavam as pessoas. As pessoas que estavam vinculados ao corpo de Cristo. Membros com membros, irmãos com irmãos, estavam juntos, debaixo do cabeça que é Cristo. Por isso que Cristo é a cabeça da igreja. Era uma simplicidade, era um aprendizado. Eles estavam ali para fazer uma ceia, estavam ali para efetuar um batismo, estavam ali para, enfim, para fazer os trabalhos que a eles eram competidos, certo, irmãos? E outros, eles estavam também desempenhados a levar o evangelho de Cristo. O serviço deles era esse. Hoje nós estamos sentindo uma dificuldade em determinadas denominações, estamos vendo elas se afastar dos princípios cristãos, dos princípios de Jesus Cristo e fazerem coisas totalmente contrárias àquilo que o Senhor ensinou, querendo angariar dinheiro, até mesmo para o seu próprio benefício, querendo construir grandes templos faraônicos que nada vai valer. Eu não sou contra nenhum tipo de construção, mas eu acredito que nós temos que observar o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo há 50 anos atrás. Nós estamos vivendo numa época em que o anticristo logo vai se manifestar. Então por que oprimir tanto o povo para pegar dinheiro para essas finalidades? Não seria melhor usar? É claro que ainda tem lugares que precisam, não vamos generalizar nada aqui. Porém, não seria melhor usar os fundos para atender os necessitados? Naquela época que precisava de lugares, eles usavam os fundos para atender os pobres, irmãos. Pobres no sentido assim, aqueles que eram mais necessitados. E hoje? Hoje qualquer coisa é uma viagem internacional, é uma missão, é culto de missão, tem igreja que faz isso, é reunião não sei o quê, tem denominações que cobram. Para o meu pastor ir lá, para o meu pastor é Jesus Cristo, para o pastor desta denominação, que está cuidando dela, para o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o sumo pastor, vamos dizer assim, para não menosprezar ninguém, certo? Porque eu já ouvi ensinamentos, até na congregação cristã, que esse título de pastor, ele existe sim, que é bíblico, porém, ele tem que estar dentro do padrão bíblico também. Ele não é para oprimir o rebanho, nada disso. O Senhor mesmo disse num livro, não sei se foi de Ezequiel, não me lembro agora, ai de vós pastores que oprimem as minhas ovelhas. Se o Senhor não falasse isso, então, agora o sumo pastor, que é o chefe, que é o que manda tudo, é o Senhor Jesus. E nós, irmãos, somos apenas instrumentos. E temos que fazer aquilo que Ele nos manda, porque Ele é a cabeça da igreja. E só nós vamos receber dele o galardão se nós fazermos aquilo que Ele nos manda. Então ter um compromisso hoje não é, irmãos, já vou voltar no assunto lá, não esqueci. Não é para nós, a pessoa que tem compromisso, se vangloriar. Muito pelo contrário, ele precisa de oração. Hoje, quando se coloca uma pessoa em algum cargo ministerial, eu sou testemunha disso, passou por isso, eu passei por isso, se bem que eu não pedi nada, mas fizeram. Eles fazem jantares, tem lugar no Brasil que até matam bois e etc, como se fosse o irmão fosse reinar. E não seria isso quando não digo nada que se faça uma janta para os que foram visitar, mas cada um que vai, irmão, tem que estar ciente de que aquilo ali é espiritual. É a mesma coisa você ir visitar um irmão. Ora, eu falei aqui de fazer culto nas casas, mas irmão, imagine se você está saindo de uma denominação porque você não está sentindo e tem um grupo saindo, mas aquele grupo vai na sua casa, mas vai para comer. Desculpem, irmãos. Se não tiver um café, um almoço, uma janta, não vai. Então você está indo na casa do teu irmão para comer, então é melhor que você não vá.
Lembra da multiplicação dos pães? Estavam seguindo já o Senhor por causa da comida que perece, do pão que perece. E isso não pode, irmãos. Se a pessoa pode oferecer alguma coisa, tudo bem. Vejamos aqui Levi. Ele podia. Mas tem pessoas que são simples e humildes. Aí a pessoa não oferece nada, você não volta mais lá. Então qual a tua intenção? Você quer servir a Deus ou quer aproveitar dos outros para ficar comendo na casa de um e do outro? Irmão, eu vou falar tudo, irmão. Aí tem pessoas que ficam lá no fogão até meia-noite, 1 hora, e aqueles comem e às vezes não tem ninguém nem para ajudar a serva de Deus para lavar a louça. E vão todo mundo embora e acabou. Ficam até tarde, deixam tudo lá e não ajudam nada ainda. Você acha que isso está certo? Você acha que isso daí é reunião que agrada a Deus? Quando eu vou numa reunião, irmão, de um culto, eu não vou para comer, irmão. Se você quer me convidar para ir na sua casa, para mim jantar, tomar um café, você vai ter que falar para mim, irmão, vem jantar aqui na minha casa, vem tomar um café. É outra coisa. Isso é hospitalidade. Agora, aproveitar no momento como um culto para a pessoa nem vai querer fazer na casa dela. Por que não vai? Ela vai falar, toda vez que vai fazer tem que botar uma mesa. E hoje não está mais assim. Nós temos que tomar cuidado com isso, viu, irmãos? Isso daí é falta de conhecimento, falta até de amor. Ao invés de você fazer isso, você tinha que levar uma importância, nem que fosse pequena, para deixar na mão do dono da casa, porque você vai usar o banheiro da casa dele, você vai usar tantas coisas lá. E às vezes ele está fazendo aquilo por amor da obra, se bem que hoje está difícil também abrir as portas da sua casa, porque nós não sabemos mais quem é quem. O lobo, ele está vestido de ovelha, está entendendo, irmãos? Mas os que estão na frente da igreja, hoje, ou de alguns ministérios, também agem pior do que isso às vezes. Eu conheço um lugar que tem um determinado irmão que ele só ia na casa das pessoas e chegava meio-dia. E é um irmão de ministério de alta patente. Ele chegava na casa da pessoa meio-dia para visitar. Meio-dia. A pessoa estava lá comendo um arrozinho só, sem, ou com ovo, ficava com vergonha, porque não tinha nada. E ao invés de ele pegar e ajudar, ele comia o outro arroz com ovo também. Tá bom, irmão? Eu estou falando coisas que eu vi, irmão. A pessoa tem a sua casa para comer. O que o apóstolo Paulo falou? Aquela confusão que começou a ter na ceia lá em Coríntios. Ele falou, cada um coma na sua própria casa. Se é para fazer a ceia aqui, por quê? Porque como não tinha igreja, eles iam tudo para uma casa e ali eles faziam um jantar. Cada um levava da sua casa a sua parte. Mas tinha aquele que não tinha. Então um comia, o outro não comia. E não era assim. Então Paulo deu uma ordem, organizou aquilo. Que a ceia tem que ser assim, cada um pega o seu pão e com o seu cálice, pronto, é isso aí, vocês estão com fome? Comam nas suas casas. Irmão, isso não quer dizer, mas eu gosto, tenho prazer, é diferente. Uma coisa é você poder e ter prazer. Outra coisa é você não poder e não ter condições nenhuma. Você não pode ser criticada pelos outros e nem desprezada, porque se você for, pode ter certeza que quem foi na sua casa não está servindo a Deus coisa nenhuma. Está indo por causa da carne. E Deus está vendo tudo isso. Então isso, irmãos, cabe àqueles que estão na frente ensinar. E aqueles que estão na frente não estão ensinando. E não estão ensinando nem da volta de Jesus Cristo. E não estão ensinando nada. É só promessas e mais promessas, profetadas. Eu acredito na profecia. Eu creio que ela existe, porque está escrito na palavra de Deus. Mas, irmãos, eu acredito também que existe a falsa profecia. E muitos desses têm causado problemas e prejuízos terríveis. E não é só na casa, não. Profecias que são pregadas em cima de púlpitos. Muitas vezes os que estão nas casas estão pregando a verdade. E os que estão em cima dos púlpitos estão mentindo, enganando o povo. Então tenhamos cuidado e vamos fazer como o Senhor Jesus fez e como Ele nos ensinou. Vamos pregar o Evangelho sem interesse de absolutamente nada a não ser a vida eterna. Se a tua denominação está agindo assim e você quer fazer alguma reunião na sua própria casa, porque você não tem mais prazer de ir naquele lugar que você estava indo, pode fazer, mas que haja uma ordem e uma decência com aqueles que vão lá fazer esse movimento. Se tiver algum irmão do ministério que já saiu, está disponível,
se ele pudesse estar junto, ele também, como um servo do Senhor, deveria colocar a cruz debaixo dos seus ombros e ajudar esses irmãos que estão ficando. Esses chamam de desigrejados, uma coisa que é um absurdo. Isso aí não existe, irmão. Se alguém falar isso daí, tem que mostrar para mim na Bíblia. Onde é que está escrito essa palavra desigrejado? Isso aí foi inventado, irmão. Se Jesus Cristo é a cabeça da igreja e você é membro dela, como é que você vai ser desigrejado? Só se você for amputado do corpo de Cristo. Os homens usam isso daí para te enganar. Porque eles acham assim, você saiu da igreja deles, eles te chamam de desigrejado, para você sentir na obrigação de voltar, porque eles querem o teu dinheiro. Tá certo? Você não está desigrejado coisa nenhuma. Você está na tua casa lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, sentindo a presença de Deus, é porque você está ligado em Jesus Cristo. E Ele é a verdadeira igreja. Fora dele não tem salvação. Mas se você tem uma denominação que você gosta de ir, boa coisa é, não estou contra isso. Mas veja bem o que está se pregando lá dentro. Se lá não se prega mais o Evangelho, não vale a pena ficar num lugar que não tem o Evangelho. Porque a gente vai ficar perdendo tempo e pode voltar aborrecido e pode até mudar a nossa mentalidade, porque a comida, quando ela está mal temperada, ou até mesmo com alguma bactéria, ou até mesmo com alguma coisa que não é do céu, ela faz mal para a alma, dá uma intoxicação espiritual, você pode perder até o rumo. Então sejamos espirituais e vamos compreender que a verdadeira obra de Deus é Jesus Cristo na cruz, e o verdadeiro fruto, que são obras do Espírito, são aquelas que são através de Jesus Cristo, pela cruz, que faz em nós produzir as obras do Espírito, e que por isso nós vamos herdar a vida eterna, não pelas obras, mas sim pela fé na obra da cruz, que é Jesus Cristo. Por isso a nossa fé não é morta, porque ela está na obra que é Cristo Jesus. E esta obra faz nós produzirmos frutos de louvor e de misericórdia para o seu santo nome. Deus seja por tudo glorificado. Amém e amém.